Olá! Na aula de hoje, irei abordar o equilíbrio ácido-básico e gasometria arterial. A função normal das células do organismo depende de uma série de processos bioquímicos e enzimáticos do metabolismo celular. Diversos fatores devem ser mantidos dentro de estreitos limites para se preservar a função celular, como a osmolaridade, os eletrólitos, os nutrientes, a temperatura, o oxigênio, o dióxido de carbono e o íon hidrogênio. Um dos fatores mais importantes para o metabolismo celular é a quantidade de hidrogênio livre existente dentro e fora das células. As variações na concentração de hidrogênio podem provocar grandes alterações na velocidade das reações químicas celulares. O metabolismo é o conjunto das transformações de matéria e energia que ocorrem nos sistemas biológicos. Como resultado do metabolismo, as células preservam a capacidade de se reproduzir, crescer, contrair-se, secretar e absorver. As transformações da matéria são produto das reações químicas que ocorrem no organismo e acompanham-se da produção ou do consumo de energia. A manutenção da quantidade ideal de íons hidrogênio nos líquidos intracelular e extracelular depende de um delicado equilíbrio químico entre os ácidos e as bases existentes no organismo, denominado equilíbrio ácido-básico, para o adequado funcionamento celular. Quando a concentração dos íons hidrogênio se eleva ou se reduz, alteram-se a permeabilidade das membranas e as funções enzimáticas celulares. Em consequência, deterioram-se as funções de diversos órgãos e sistemas. Os pacientes com disfunção de órgãos frequentemente apresentam alterações do equilíbrio ácido-básico. Nos pacientes graves, especialmente naqueles que necessitam de terapia intensiva, essas alterações são mais frequentes, assumindo muitas vezes a soberania do quadro clínico. O diagnóstico e o tratamento dos desvios do equilíbrio ácido-básico geralmente resultam em reversão do quadro geral do paciente e garantem a sua sobrevida. A frequente determinação dos parâmetros que avaliam o equilíbrio ácido-básico do organismo é parte importante da monitoração do paciente grave em qualquer protocolo de terapia intensiva. Muitas doenças ou condições podem ser melhoradas ou curadas se o paciente puder ser mantido vivo por um período mais prolongado. A concentração dos íons hidrogênio nos líquidos do organismo é medida pela unidade denominada pH. A redução do pH é denominada acidose e seu aumento caracteriza a alcalose. Acidose e alcalose podem diminuir acentuadamente a eficiência das reações químicas celulares. O metabolismo celular exige um estreito limite para a concentração do íon hidrogênio. O metabolismo celular produz ácidos que devem ser neutralizados a fim de se preservar o pH, ou, em outras palavras, manter estável a concentração do íon hidrogênio. A principal base do organismo é o íon bicarbonato, produzido a partir da combinação do dióxido de carbono com a água. O bicarbonato e as demais bases do organismo atuam em associação com ácidos da mesma natureza química, formando pares de substâncias chamadas sistema tampão. A regulação do equilíbrio entre os ácidos e as bases do organismo depende de um mecanismo imediato
representado pelo sistema tampão, e de um mecanismo respiratório rápido, que elimina ou retém o dióxido de carbono e, portanto, reduz ou aumenta o ácido carbônico. Depende também do mecanismo renal, mais lento, que elimina íon hidrogênio e retém ou elimina o íon bicarbonato, moderando a quantidade de bases disponíveis no organismo. Os ácidos são as substâncias que podem ceder íons hidrogênio para uma solução. As bases são as substâncias que podem receber íons hidrogênio em uma solução. A quantidade de íons hidrogênio livres nas soluções é quantificada pelo pH. Quanto maior a quantidade de íons hidrogênio nas soluções, mais baixo será o seu pH. Ao contrário, as soluções com baixa concentração de íons hidrogênio têm o pH mais elevado. A água é a substância padrão para comparação com as demais substâncias. A dissociação da água é desprezível. Apenas uma molécula em cada 10 milhões se dissocia. A água é, portanto, uma substância neutra, ou seja, não é ácida nem básica. O pH da água é 7. A água ocupa o ponto neutro da escala do pH, que vai de 0 a 14. Soluções com pH inferior ao da água são consideradas ácidas. Soluções cujo pH é superior a 7 são consideradas bases. O pH do sangue reflete a atividade iônica de numerosas substâncias e é ligeiramente maior que o pH da água. O sangue normal tem um pH que varia entre 7,35 e 7,45. O sangue normal, portanto, é levemente alcalino em relação à água. Quando o pH do sangue está abaixo de 7,35, dizemos que existe acidose. Quando supera o valor de 7,45, dizemos que há alcalose. A regulação do equilíbrio entre os ácidos e as bases do organismo depende de um mecanismo imediato, representado pelo sistema tampão, depende de um mecanismo respiratório rápido, que elimina ou retém dióxido de carbono, e depende de um mecanismo renal, mais lento, que elimina íon hidrogênio, ou retém ou elimina o íon bicarbonato, moderando a quantidade de bases disponíveis no organismo. O organismo dispõe de 3 mecanismos reguladores do pH, que funcionam em sincronia para preservar as condições ótimas para manter o metabolismo celular. O mecanismo químico tem ação imediata e é constituído pelos sistemas tampão, ácido carbônico, bicarbonato. O mecanismo respiratório tem ação rápida e o mecanismo renal tem ação lenta. O sistema tampão ácido carbônico bicarbonato é o mais importante e corresponde a 64% do poder tamponante do plasma. A principal característica do sistema tampão é a relação constante que deve existir entre o sal, numerador, e o ácido, denominador do sistema. Quando um ácido é produzido no organismo, o sal do sistema tampão reage com esse ácido, produzindo um novo sal de sódio e ácido carbônico, ou
dióxido de carbono e água. O dióxido de carbono em excesso é eliminado pelos pulmões, e quando uma base é produzida no organismo, o ácido do sistema tampão reage com essa base, produzindo bicarbonato de sódio e água. O bicarbonato em excesso é eliminado pelos rins. O princípio fundamental da regulação do equilíbrio ácido-básico é a manutenção da relação constante entre o sal e o ácido do sistema tampão. O organismo tenta preservar a relação para manter sempre disponível o seu sistema de defesa. Além do sistema ácido carbônico bicarbonato, existem os sistemas tampão fosfato, da hemoglobina e das proteínas. A função respiratória se processa mediante 3 mecanismos interligados: a ventilação pulmonar, através da qual o ar atmosférico alcança os alvéolos; a perfusão pulmonar, através da qual o sangue venoso alcança os capilares alveolares para as trocas gasosas; e a difusão pulmonar, através da qual o dióxido de carbono do sangue é eliminado para os alvéolos e o oxigênio do ar inspirado é captado pelo sangue venoso. O dióxido de carbono, o CO2, é o produto final do metabolismo aeróbico. O CO2 alcança o líquido extracelular e o sangue para eliminação nos alvéolos. A quantidade de CO2 é expressa pela sua pressão parcial, representada pela sigla PCO2. Como a PCO2 do sangue venoso é maior que a PCO2 do gás alveolar, o CO2 se difunde do sangue para os alvéolos. Quando o CO2 deixa o sangue, diminui a quantidade de ácido carbônico e, em consequência, o pH tende a elevar-se. Se, ao contrário, a eliminação do CO2 for reduzida, haverá acúmulo de ácido carbônico no sangue, com consequente redução do pH. A concentração do íon hidrogênio no sangue, ou, em outras palavras, o pH do sangue, modifica a ventilação pulmonar através de estímulos no centro respiratório. Quando o pH do sangue está baixo, acidose, o centro respiratório aumenta a demanda da ventilação em relação ao volume mobilizado pela frequência respiratória. E, desse modo, acentua a eliminação do CO2. Quando o pH do sangue está elevado, alcalose, o centro respiratório diminui a demanda da ventilação e, desse modo, acumula CO2 no sangue, reduzindo a sua eliminação. O mecanismo renal de compensação do equilíbrio ácido-básico é o mais lento e demorado, embora seja o definitivo. Quando o pH do sangue se altera, os rins eliminam urina ácida ou alcalina, conforme as necessidades, contribuindo para regular a concentração de íons hidrogênio do sangue e demais líquidos orgânicos. Os 3 principais mecanismos funcionais do sistema renal são a filtração glomerular, a reabsorção tubular e a secreção tubular. Através do mecanismo de secreção tubular, os rins transformam o dióxido de carbono em ácido carbônico ionizado. O íon hidrogênio é eliminado para a urina em troca por sódio ou potássio, os quais combinam-se com o íon bicarbonato, retornam ao líquido extracelular para alcançarem a corrente sanguínea. Quando há bicarbonato em excesso no sangue,
Os rins eliminam o íon bicarbonato em conjunto com o íon hidrogênio, o que torna a urina alcalina e contribui para a regulação das bases existentes. Agora, vamos para a gasometria arterial. A gasometria arterial é um exame invasivo que avalia as concentrações de oxigênio, a ventilação alveolar e o estado ácido básico do paciente crítico. Sendo assim, os valores gasométricos são importantes quando o quadro clínico do paciente sugere uma anormalidade na oxigenação, na ventilação e no estado ácido básico. Os níveis dos gases arteriais também são obtidos para avaliação das alterações na terapia que podem afetar a oxigenação, tal como a mudança na concentração do oxigênio inspirado, FiO2, níveis aplicados de pressão expiratória final positiva, a PIP, pressão das vias aéreas, ventilação alveolar, que inclui mudança de frequência respiratória e alterações do volume corrente, e até mesmo o equilíbrio ácido-básico. Os valores da gasometria arterial são de grande importância, pois norteiam toda a terapêutica prestada ao doente grave, o que torna seu conhecimento fundamental para o fisioterapeuta envolvido no atendimento do paciente. Os locais de coleta das amostras de gasometria arterial podem ser a artéria radial, geralmente é o local de primeira escolha, a artéria braquial e a artéria femoral. Como em qualquer exame complementar, a gasometria arterial só será de grande valia se os dados forem confiáveis. As alterações gasométricas são comuns no pós-operatório imediato. Elas devem ser corrigidas logo que detectadas e rechecadas periodicamente. Os distúrbios do equilíbrio ácido-básico são acidose respiratória, alcalose respiratória, acidose metabólica e alcalose metabólica. Os distúrbios do equilíbrio entre ácido básico podem ser de origem respiratória ou de origem metabólica. A eliminação respiratória do dióxido de carbono é o grande regulador da concentração de ácido carbônico no organismo. Quando a eliminação do dióxido de carbono nos alvéolos pulmonares está reduzida, o CO2 acumula-se no sangue e, em consequência, aumenta a quantidade de ácido carbônico e de íons hidrogênio livres. Estas circunstâncias dão origem à acidose de natureza respiratória. Devido à maior quantidade de íons hidrogênio livres, o pH se reduz. Valores de pH inferiores a 7,35 caracterizam a existência de acidose. O acúmulo de dióxido de carbono no sangue é representado pela elevação da sua pressão parcial, PCO2. Quando a PCO2 supera 45 milímetros de mercúrio, configura-se a natureza respiratória da acidose. Quando a eliminação do dióxido de carbono nos alvéolos pulmonares é excessiva, a quantidade de CO2 e, consequentemente, a quantidade de ácido carbônico no sangue estão diminuídas. Estas circunstâncias dão origem à alcalose de natureza respiratória. Devido à menor quantidade de íons hidrogênio livres, o pH se eleva. Valores de pH superiores a 7,45
caracterizam a existência da alcalose. A redução do dióxido de carbono no sangue é representada pela queda da sua pressão parcial, PaCO2. Quando a PaCO2 é inferior a 35 milímetros de mercúrio, configura-se a natureza respiratória da alcalose. A acidose metabólica ocorre em uma de 4 circunstâncias: quando há excesso de produção de ácidos fixos não voláteis, como o ácido láctico ou ácidos cetônicos, quando há ingestão de substância ácida, quando os ácidos fixos não podem ser eliminados devido à insuficiência renal, e quando há perda excessiva de bases, como na obstrução intestinal alta e nas diarreias intensas, por exemplo. Os íons hidrogênio liberados pela dissociação do ácido em excesso reduzem o pH. Os radicais negativos dos ácidos fixos reagem com o bicarbonato, produzindo sais de sódio e ácido carbônico. Na insuficiência de bases, o bicarbonato total está diminuído, com predomínio dos ácidos e aumento dos íons hidrogênio livres. A gasometria arterial mostra pH abaixo de 7,35, caracterizando acidose. A PaCO2 é normal e o bicarbonato é baixo, inferior a 22 milimols por litro. Há também um déficit de bases, base excess, menor que menos 2 milimols por litro. A alcalose metabólica é um distúrbio pouco frequente na prática clínica em relação aos demais distúrbios. Em geral, a alcalose metabólica ocorre em uma de 2 circunstâncias: quando há excesso de bases, geralmente por administração intempestiva de bicarbonato de sódio para corrigir a acidose pré-existente, ou quando há perda de ácidos fixos, como na estenose pilórica, em que o ácido clorídrico do estômago é perdido através dos vômitos. As bases em excesso nos líquidos captam os íons hidrogênio e o pH se eleva. O bicarbonato real está elevado e o excesso de bases supera o valor de mais 2 miliequivalentes por litro. A eliminação acentuada de íons hidrogênio por uso de diuréticos também pode causar alcalose metabólica. A gasometria arterial mostra pH de 7,45, acima de 7,45, bicarbonato superior a 26 milimols por litro e um base excess maior que mais 2 milimols por litro. A hemogasometria trata-se de exames utilizados para avaliação da fisiologia ácido-básica e determinação dos gases sanguíneos do sangue. Por esses exames, temos condição de analisar diversos parâmetros, como o potencial de hidrogênio, pH, a pressão de dióxido de carbono no sangue, PCO2, a pressão parcial de oxigênio, PO2, bicarbonato, HCO3, total de dióxido de carbono, TCO2, excesso de base, BE, do inglês Base Excess, saturação de oxigênio, SO2,
Conteúdo de oxigênio, O2 cont. Oxigênio alveolar, A maiúsculo. Quociente das pressões arterial alveolar, A minúsculo barra A maiúsculo. Gradiente de pressão alveolar arterial, A maiúsculo, A minúsculo, DO2. Em relação ao potencial de hidrogênio, pH, a acidez do sangue ou do plasma é função da atividade hidrogeniônica, que é definida como produto da concentração dos íons de hidrogênio pelo coeficiente da atividade hidrogeniônica. O valor de referência arterial é de 7,35 a 7,45. Valores aumentados podem indicar alcalose e valores diminuídos podem indicar acidose. A pressão de dióxido de carbono no sangue, PCO2, diz respeito à determinação da pressão de CO2 no sangue, que depende do pH, assim como o pH depende da pressão de CO2, que está em equilíbrio com o sangue. A variação do pH é proporcional ao logaritmo da pressão de CO2. O valor de referência arterial é de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Valores aumentados podem indicar hipercapnia ou acidose respiratória. Valores diminuídos podem indicar hipocapnia ou alcalose respiratória. A pressão parcial de oxigênio, PO2, determina a pressão parcial de oxigênio no sangue. O valor de referência arterial é de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Valores aumentados podem indicar hiperoxemia e valores diminuídos podem indicar hipoxemia. Bicarbonato HCO3 é uma considerável parte do dióxido de carbono no sangue, presente em forma de íons de bicarbonato. O valor de referência arterial é 22 a 26 milimoles por litro. Valores aumentados podem indicar alcalose metabólica. Valores diminuídos podem indicar acidose metabólica. O total de dióxido de carbono, TCO2, é o cálculo do total de gás carbônico presente no sangue. O valor de referência arterial é de 23 a 28 milimoles por litro. O excesso de base, BE, do inglês Base Excess, é normalmente utilizado para se estimar o número de equivalentes de bicarbonato de sódio ou de cloreto de amônia necessário para corrigir o pH e o HCO3 do paciente. O valor de referência arterial vai de menos 2 a mais 2 milimoles por litro. Valores aumentados podem indicar alcalose metabólica e valores diminuídos podem indicar acidose metabólica. Saturação de oxigênio, SO2, representa o quociente entre o volume de oxigênio carregado pelo sangue e o volume máximo que pode ser transportado. O valor de referência arterial é maior que 95%. O conteúdo de oxigênio, O2 cont, diz respeito ao conteúdo de oxigênio, que representa o volume total de oxigênio carregado pelo sangue, expresso em volume percentual, milímetros cúbicos de oxigênio por 100 ml de sangue. O valor de referência arterial é variável, de acordo com o laboratório de referência. O oxigênio alveolar indica a pressão parcial do oxigênio no gás alveolar.
O valor de referência arterial também é variável de acordo com o laboratório de referência. O quociente das pressões arterial alveolar, A minúsculo, A maiúsculo, fornece um índice de oxigenação que varia pouco em função de alterações no FiO2, fração inspirada de oxigênio, e pode ser útil para prever a pressão de oxigênio alveolar em caso de mudança na FiO2. Valor de referência arterial maior que 0,6. Por fim, o gradiente de pressão alveolar arterial, A maiúsculo, A minúsculo, DO2, é um indicador da troca de gás nos pulmões. O valor de referência arterial é variável de acordo com o laboratório. Nesses itens com asterisco, é o que são variáveis de acordo com o laboratório de referência, INA não avaliado. Em torno de 30 minutos da chegada à UTI, já se deve ter em mãos a radiografia em posição antero-posterior e os dados da gasometria arterial. De prontidão, deve-se corrigir as alterações eventualmente encontradas. Em geral, os quadros de acidose respiratória são de instalação rápida. Não há tempo para que os mecanismos de compensação sejam eficazes. As causas mais comuns de acidose respiratória são hipoventilação, hipersecreção pulmonar, atelectasia importante, pneumotórax e sonolência importante. O tratamento da acidose respiratória consiste em medidas destinadas a estimular a ventilação pulmonar, como o aumento da frequência respiratória, do volume corrente, do tempo inspiratório com redução do volume corrente, higienização brônquica mais frequente e efetiva. Quando a acidose respiratória é leve e causada por doença pulmonar crônica, a compensação renal consiste em reter íons bicarbonato, aumentando a reserva de bases e normalizando o pH. Em relação à alcalose respiratória, em geral, os quadros de alcalose respiratória ocorrem em pacientes sob ventilação mecânica nas unidades de terapia intensiva. São de instalação rápida e não há tempo para que os mecanismos de compensação sejam eficazes. O tratamento consiste em remover as causas da hiperventilação, adotando a redução da frequência respiratória, do volume corrente e fazer sedação se necessário. Quando o distúrbio é leve e persistente, a compensação renal consiste em reduzir a absorção dos íons bicarbonato do filtrado glomerular, mantendo-se constante a relação do sistema tampão. Em relação à acidose metabólica, a hiperventilação alveolar ou a administração de bicarbonato de sódio podem controlar a acidose metabólica. O principal tratamento da acidose metabólica consiste na remoção das causas do distúrbio. Sedação, se necessário, e assegurar uma boa eliminação de CO2. A hiperventilação alveolar ou a administração de bicarbonato de sódio
podem controlar a acidose metabólica, enquanto as medidas voltadas para a remoção da causa primária são providenciadas ou tornam-se eficazes. Em relação à alcalose metabólica, o tratamento consiste em atuar sobre as causas primárias do distúrbio. Isso inclui evitar a hipoxemia, fazer a sedação pela diminuição do drive respiratório do paciente, que leva a uma hipoventilação e a retenção de CO2. É importante destacar que o fisioterapeuta intensivista ele deve ventilar o paciente e não uma gasometria arterial. Isso significa dizer que na atuação profissional, a gasometria arterial não é o único exame ou não é a única característica clínica do paciente que deva ser levada em consideração. É importante que o fisioterapeuta inclua a análise da mecânica respiratória, a ventilação protetora e as alterações hemodinâmicas, além, obviamente, dos gases arteriais. O controle da oxigenação arterial poderá ser feito pela oximetria de pulso, que oferece parâmetros próximos da pressão parcial de oxigênio arterial, PaO2. Em relação às alterações da oxigenação, nós temos a hipóxia, quando a pressão parcial de oxigênio é menor que 85 milímetros de mercúrio, e nós temos a hiperóxia, o excesso de oxigênio, quando a pressão parcial de oxigênio é maior que 100 milímetros de mercúrio. A hipóxia está associada com a febre, sangramento aumentado e anemia, e a hiperóxia está associada com a oferta excessiva de oxigênio ao paciente. Em relação ao paciente com hipóxia, é importante que sejam tomadas medidas em relação ao aumento da fração inspirada de oxigênio e aumento da pressão expiratória final, a PIP, além da correção da causa de base dessa hipoxemia. No caso da hiperóxia, se a pressão parcial de oxigênio for maior ou igual a 120 milímetros de mercúrio, deve-se aguardar uma próxima gasometria arterial. Caso a pressão parcial de oxigênio continue maior que 120 milímetros de mercúrio, é importante diminuir a fração inspirada de oxigênio e a PIP até níveis fisiológicos. Agora, iremos para a interpretação da gasometria arterial através de casos clínicos. Antes, vamos recapitular as alterações gasométricas, os distúrbios do equilíbrio ácido-básico, que são acidose respiratória, quando o pH está reduzido e a concentração de CO2 no sangue está aumentada. No entanto, a quantidade de bases está normal. Observamos então uma alteração aí respiratória relacionada ao aumento do CO2. Na alcalose respiratória, nós observamos um aumento do pH e uma redução do CO2. No entanto, a concentração de HCO3 está normal. Na acidose metabólica, observamos uma redução do pH, PCO2 está normal e a alteração está na redução do HCO3. Na alcalose metabólica, o pH está elevado, a concentração de PCO2 está normal e o HCO3 está elevado.
Os principais dados para a interpretação de uma gasometria e detecção dos distúrbios ácido-básicos são pH, pCO2 e HCO3. O pH diz respeito à concentração de íons de hidrogênio. Quanto maior a concentração, menor o pH, e quanto menor a concentração, maior o pH. Valor de normalidade 7,35 a 7,45. pCO2 representa a concentração de CO2 no sangue. Valor de normalidade 35 a 45. E HCO3 representa a concentração de bicarbonato no sangue e varia de 22 a 26. O pH diminuído significa acidose, o pH aumentado significa alcalose. pCO2 aumentada indica excesso de ácido pela via respiratória. HCO3 diminuído significa excesso de ácido pela via metabólica. Neste caso clínico, observamos um pH de 7,40, pCO2 de 40 e HCO3 de 24. Os três itens estão dentro do parâmetro de normalidade, pH entre 7,35 e 7,45, pCO2 entre 35 e 45 e HCO3 entre 22 e 26. Que interpretação tiramos dessa gasometria? Trata-se de uma gasometria normal. No caso clínico número 2, observamos que o paciente tem um pH de 7,34, ou seja, uma redução do pH, pCO2 de 48, acima do normal, e HCO3 de 23, dentro da normalidade. pH reduzido, acidez, pCO2 aumentado e base normal, origem respiratória, sem comprometimento metabólico. Temos então uma acidose respiratória. No paciente 3, o pH está de 7,20, muito baixo, acidose, pCO2 de 45, normal, HCO3 de 21, base reduzida, CO2 alto, temos uma acidose de origem metabólica. Pela redução das bases, houve o aumento barra normalidade do CO2, deixando então o pH mais ácido. Paciente número 4, pH 7,63, então estamos diante de uma alcalose, pCO2 normal, 42, e HCO3 elevado. Estamos diante então de uma alcalose metabólica.